Fala pessoal, beleza? Rosário por aqui. Senhores, a gente vai estar pegando algumas questões da prova, né? Da última prova que teve lá em Alagoas. E as que a gente julgar mais importantes, assim, mais importante, a gente vai estar trazendo aqui, né? Dando o gabarito dela e trazendo um pouco da explanação do conteúdo acerca dessa temática. Né? Hoje, a gente pegou uma questão lá dessa prova da Polícia Civil deste ano que ocorreu. Eu vou jogar na tela para vocês essa questão, que é para vocês a gente trabalhar ela. Pronto, foram as questões que ocorreu na última prova desse ano de 2021. A gente hoje escolheu a questão de número 44 para trabalhar com vocês, tá? Questão 44 fala: denomina-se cabo coaxial em uma rede de comunicação o tipo de mídia de comunicação que realiza a conexão entre pontos. É imune a ruídos elétricos e é responsável pela transmissão de dados com capacidade de largura de banda muito maior do que os pares trançados. Vamos entender aqui o que é que essa questão está, né, abordando. Vou colocar em tela para vocês. Então, pessoal, eu extraí aqui do nosso material, né, um trecho do nosso material lá da mentoria de informática, e que a gente trabalha toda a parte de rede, tudo aquilo que é cobrado em prova. E a gente pegou especificamente a parte do tipos de cabeamentos, que é o que a questão está abordando ali. Vamos entender aqui rapidamente. Os tipos de cabeamentos que existem. A gente tem o primeiro, o coaxial, que é um cabo com fio de cobre composto, né, por camadas distintas. Então, é aquele cabo que ele é composto, principalmente no centro ali, por um fio de cobre, tá? Mas ele subdivide em 3 camadas. Né? Você tem a alma, que é o fio central, esse de cobre que eu falei agora. Aí você tem a blindagem, que é aquela proteção contra, né, alguns tipos de interferência. E você tem o isolador dele, certo? Aí seguindo aqui, o cabo coaxial, vocês têm que entender que existe um conector específico para ele. E a gente tem 2 tipos de conectores. A gente tem o padrão BNC e o padrão RG6. Então, falar de outro conector atrelado ao cabo coaxial, você já tem que descartar, exceto que seja ou BNC ou RG6. Beleza? Aí, seguindo, a gente tem aqui o tipo de cabo que é o par trançado. O que é esse par trançado? Esse par trançado ele possui pares de fios metálicos, né, entrelaçados entre si. De modo a reduzir as interferências eletromagnéticas. Que as interferências, por exemplo, quando você tem um cabo ali de rede passando junto, né, com um cabo de fio e tal, isso evita, né, com que não sofra essa interferência. Vamos entender detalhadamente mais sobre o de par trançado. Ele possui 8 fios entrelaçados, certo? Aí você pega daqueles 8 fios ali formando 4 pares, né, como está na figura ali. Você tem 2 que são utilizados para dados e 2 pares que são utilizados para outras operações. Por exemplo, para energia. Você usa um cabo de rede de par trançado, por exemplo, em câmeras, você vai ter que ter um cabo ali que gera aquela energia, né, para ela poder funcionar, certo? E aí tem ele substitui, né, substituto do cabo coaxial, ele vem depois. Então, se ele vem depois, a gente acredita que ele já vem com melhorias. Ele opera tanto com sinal analógico quanto digital e tem um alcance médio ali de mais ou menos 100 metros. Então, entre um ponto e outro, você consegue até 100 metros, né, utilizando esse cabo. Ainda sobre o par trançado, a gente tem que entender, né, os tipos de cabos par trançado. Isso aqui é importante para vocês, certo? A gente tem 2 tipos de cabo. A gente tem o padrão UTP e o padrão STP. O que é que vai mudar de um para o outro? É que o UTP, como a questão diz ali, né, a própria tela está dizendo, são pares que não possuem blindagem. Agora, o STP, são pares que possuem a blindagem. E essa blindagem, senhores, é o que vai fazer evitar essa interferência, né, esses ruídos, né, essa interferência eletromagnética. O cabo STP ele tem essa blindagem, então ele evita. Já o UTP ele não é blindado. E falar do conector, do par trançado, é esse carinha aqui, provavelmente vocês já viram, né, no trabalho de vocês, a conectar um cabo ao notebook, provavelmente vocês se deparam com desse modelo aí, que é o RJ45, tá? Então, RJ45 por par trançado. E a gente avança falando sobre o tipo de cabo do crossover. Similar ao cabo par trançado, que a gente viu agora, porém, eles têm a disposição dos seus fios de maneira diferente de uma ponta em relação à outra. Aí ele fala ali, né? O cabo é cruzado também e conecta uma máquina direto na outra. O crossover, assim como o de par trançado que a gente viu agora, utiliza o mesmo conector, o RJ45. Aí vocês vão me perguntar, professor, eu não entendi a diferença do cabo crossover para o par trançado. Vamos aqui, eu volto agora e vocês vão entender. Senhores, existem 2 tipos de padrões, né, de cabeamento. Existem 2 tipos de padrão para você fazer a clipagem de um cabo. Você tem o padrão 568A e o 568B, como está ali ao lado esquerdo. Aí vocês vão observar que o 568A tem um padrão de cores, uma sequência,
e o 568 tem um outro padrão de sequência das cores, correto? Então vamos lá. O que acontece na diferença aqui, ó, do par trançado para o crossover? O par trançado, as duas extremidades do cabo, ele tem que ter o mesmo padrão de conectividade, ou seja, as duas pontas tem que ter 568, tem que ser 568A ou as duas pontas tem que ser 568B. Agora, o crossover, ela tem o que, como fala ali, ó, a disposição dos seus fios de maneira diferente. Então, o que é essa disposição de maneira diferente? O crossover quer dizer que em uma ponta a gente vai ter o padrão 586A e a outra ponta a gente vai ter o padrão 568B. Então, eles são diferentes. Quando eu faço essa conexão com a disposição diferente, eu estou transformando aquele cabo em um padrão um tipo de cabo chamado de crossover. Beleza? Essa é basicamente a diferença entre o par trançado e o crossover. Seguindo, a gente tem a fibra, né? Que é um cabo extremamente fino, flexível e transparente, produzido a partir de plástico e vidros para transmitir dados e conteúdos digitais por meio de formato de luzes. Então, a fibra ela tem esses feixes de luz, né, para poder gerar essa comunicação de dados aí. E também ela opera com sinal analógico e digital, e a fibra também é imune, né, à interferência eletromagnética. Beleza? Senhores, são esses tipos de cabeamento que vocês, né, têm que levar para a prova de vocês. 4 tipos: o par trançado, o crossover, o coaxial e a fibra. Aqui eu trago algumas questões rapidamente, só para a gente reforçar, né, o conhecimento. A questão ali fala: a capacidade de transmissão de um cabo coaxial é superior à de uma fibra, né? Lógico que não. A gente sabe que a fibra é muito superior e muito, né, além do que o cabo coaxial pode apresentar para o usuário. A 8 fala: a fibra permite somente a transmissão de sinais digitais, ao contrário do cabo de par trançado. E a gente viu que a fibra, né, voltando aqui, ó, a fibra tanto analógico quanto digital. Então, a questão 8 está errada também. Vamos à questão 9. Deixa eu ler novamente, só para indicar. Permite somente transmissão. Isso mesmo, está errado. A 9. Os cabos UTP são compostos por pares trançados de dupla blindagem individual e geral. Qual foi o cabo que eu falei que possui essa blindagem? É o padrão STP. O padrão UTP ele não tem, né, essa blindagem. Beleza? Então, senhores, voltando agora lá para a questão, né, que eu quero tratar com vocês, a 44, que vai falar sobre... Vamos ler novamente. Denomina-se cabo coaxial, e a gente viu qual que é, em uma rede de comunicação, o tipo de mídia de comunicação que realiza a conexão entre pontos. Ok. É imune a ruídos elétricos e é responsável pela transmissão de dados com capacidade de largura de banda muito maior que o de pares trançado? Claro que não, né, senhores? Então, a questão aí, ela está errada, até porque o cabo par trançado ele vem depois, né, da evolução aí do coaxial. Então, dito isso, trazendo essas explicações para vocês, né, volto aqui para a tela, a gente tem essa questão como errada, e assim, essa é uma primeira de outras que a gente vai pegar, a gente vai trazer essa explicação para reforçar o conhecimento de vocês. A banca pode cobrar essa mesma questão diferente, trazendo outros conceitos, e para esse tipo de cabeamento, vocês têm que levar para a prova exatamente o que eu passei para vocês aqui. Beleza, senhores? Então, tamo junto aí, forte abraço, fiquem com Deus e até mais. Valeu!